de Deus e não nos darmos para Deus. Quantos momentos da nossa vida nós queremos de Deus? Senhor, me dá uma casa. Senhor, me dá um carro. Senhor, me levanta. Senhor, me faz curar pessoas. Senhor, me leva como profeta. Mas você já ganhou alguém na sua família? Você já ganhou alguém na sua casa? Graça e paz, meu amado irmão. Que Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, visite a sua família, visite o seu lar. Que a graça genuína do Pai esteja sobre sua vida, sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua família, porque é muito importante a graça de Deus sobre nossas vidas. Não existe nada melhor do que a presença de Deus na nossa vida. Não existe nada melhor do que nós estarmos num lugar como esse daqui, onde eu estou agora, e no meio da natureza, poder clamar a Deus, pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus ajuda, orar pelas pessoas que realmente precisam de Deus, orar pelas pessoas que realmente precisam da misericórdia do nosso Salvador. Eu tenho um prazer muito grande de estar nesse lugar, buscando a presença de Deus. E eu quero deixar uma coisa bem clara nesse vídeo, que, irmãos, quando eu e o nosso irmão Sandy Clay colocamos vídeo aqui, nós não colocamos vídeo para poder querer ser famoso, querer crescer, querer ser o fulano de tal, não. E nem para poder mostrar que nós somos servos de Deus, que nós oramos, que nós vamos para um monte, ou que nós lemos a Bíblia Sagrada, não. A gente quer alcançar vidas. O objetivo, desde quando nós criamos esse canal, é alcançar vidas. É que vidas sejam impactadas. É que vidas possam receber a presença de Deus. É que pessoas comuns como eu e você possamos ter o que Jonathan Edwards teve, é que Billy Graham teve, essa porção generosa da graça de Deus. Nós vemos que quando Elias perguntou para Eliseu, falou: Eliseu, o que tu quer quando eu partir? Eliseu falou: Elias, quero ter a porção dobrada do teu espírito. Então, o que Elias falou para Eliseu? Dura coisa você pediu. Ou seja, o que eu quero trazer para vocês aqui é uma palavra muito importante que se encontra no livro de Mateus, capítulo 22, do verso 14. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Qual é a diferença do chamado para o escolhido? O chamado, ele vem, ele sente a presença de Deus, ele recebe a palavra de Deus, ele sente Deus, ele tem experiência com Deus, mas ele não tem raiz, ele não tem a raiz para baixo. Ele é uma superficial, ele é igual aquela parábola da semente que caiu, cresceu um pouquinho, depois ela vai morrer. Esses são os chamados. Mas os escolhidos não. Os escolhidos, ele vence a batalha. Os escolhidos, a aprovação vem sobre sua vida, você pode ter certeza. Se hoje você está passando dificuldade, se na tua congregação onde você congrega, você sofre ataque do inimigo através dos seus irmãos, se na sua família você sofre ataque do seu inimigo, você é um escolhido por Deus. Porque o escolhido por Deus é isso, ele vai sofrer ataque. Me faz lembrar de Davi. Saul perseguia Davi sem culpa. Davi não tinha culpa de nada. Davi não tinha feito nada de errado, mas Saul perseguia Davi. Saul queria tirar a vida de Davi. Mas o que Davi tinha feito? Mas nós vemos como é bonito o homem de Deus, a mulher de Deus. Como eu tenho visto muitas coisas acontecendo ultimamente que tem me deixado bem triste, que são louvores, são pregações que estão falando assim, você vai humilhar o seu inimigo, você vai pisar na cabeça do seu inimigo. E esse inimigo que tem sido muito relatado ultimamente, eles estão falando de Satanás, eles estão falando do inimigo pessoal, eles estão falando de um parente seu que não acredita em você, eles estão falando de um irmão dentro da igreja que não acredita em você, meus irmãos. Jesus Cristo falou, se você sabe de alguma coisa você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, vai lá e pede perdão a ele. Olha o tamanho, olha a dimensão dessa palavra. Jesus Cristo está falando, se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, vai lá e pede perdão a ele, mas, irmão Jonathan, como pode isso? Ele que tem alguma coisa contra mim, eu que tenho que ir lá pedir perdão a ele? Sim, Jesus Cristo falou isso. Jesus Cristo falou outra coisa também. Se um homem atentar para uma mulher apenas no olhar, ele já adulterou com ela. Mas no tempo da lei, o homem tinha que ter relação com a mulher para ele cometer o ato de adultério. Então nós vemos que Jesus Cristo falou, se o seu inimigo, se você tem um inimigo, vai até ele e pede perdão. Reconheça que aquela pessoa está sofrendo um ataque do adversário. Reconheça que aquela pessoa ela não está em si. Existe uma entidade maligna possuindo aquela pessoa contra você. Por que eu falo isso?
Porque a palavra de Deus diz que nós temos o Espírito Santo. Então, se eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, o que eu falo tem que testificar em você. Porque se o que eu estou falando não testifica em você, um de nós dois não tem o Espírito de Deus. Um de nós dois está com algum espírito que não é de Deus. Então, essas coisas nós temos que entender, irmãos. Nós temos que estar com a nossa mente ativa, atenta. Opa, aquele irmão falou, aquele irmão está trazendo a palavra de Deus, mas eu não quero aceitar. Por que motivo eu não quero aceitar a palavra de Deus? Se a palavra de Deus diz que quem é de Deus ouve a voz de Deus. E a palavra de Deus, ela é a voz de Deus. A não ser que eu esteja interpretando a palavra de Deus de uma forma errada. A não ser que eu esteja encaminhando a palavra de Deus por um caminho errado. Ou seja, então, se eu estou encaminhando a palavra de Deus para um caminho errado, os irmãos queiram entender que o defeito está em mim, o problema está em mim. Mas se eu estou caminhando a palavra de Deus num caminho iluminado por Deus, dentro da palavra de Deus, aquele que está rejeitando aquela palavra, infelizmente existe um espírito que está se apoderando dele, do seu ouvido, para não entender a palavra de Deus. É como Paulo falou no livro de Timóteo. Chegaria tempo em que a doutrina, chegaria tempo que a palavra dura, chegaria tempo que a correção, chegaria tempo que a exortação seria comichões dos ouvidos, seria como se fosse areia no ouvido. E quantas pessoas hoje não suportam ouvir doutrina? Quantas pessoas hoje não suportam ouvir uma exortação? Quantas pessoas não conseguem ouvir mais uma palavra que confronta a sua carne, que tira a sua parte de comodismo, que tira aquela parte, como é que eu posso dizer, de mordomia, que tira a sua mordomia e traz ela para um momento de renúncia, um momento de se colocar diante de Deus com verdade, um momento de reconhecer os seus pecados. É como João falou, eis que está posto a raiz, eis que está posto o machado à raiz das árvores. Bendito seja Deus, eis que o machado está posto à raiz das árvores. O que quer dizer isso? Eis que chegou o momento de cortarmos o pecado da nossa vida. Eis que chegou o momento de nós pararmos de querer de Deus e não nos darmos para Deus. Quantos momentos da nossa vida nós queremos de Deus? Senhor, me dá uma casa. Senhor, me dá um carro. Senhor, me levanta. Senhor, me faz curar pessoas. Senhor, me leva como profeta. Mas você já ganhou alguém na sua família? Você já ganhou alguém na sua casa? Seu pai está na bebida, sua mãe está na bebida, seus irmãos estão na droga. Você já ganhou eles para Jesus? Então, por que eu estou querendo ganhar a África para Jesus? Como eu tenho vontade de ir para as Filipinas, tirar as pessoas da miséria na Filipinas, isso é um desejo que eu tenho no meu coração, eu tenho certeza. Vai chegar um momento de Deus me dar essa graça de eu ir nesse lugar e ajudar essas pessoas. Mas antes de eu ir para lá, eu tenho que ajudar o Brasil, eu tenho que ajudar os meus irmãos, eu tenho que ir na periferia do Brasil, como eu mesmo moro numa comunidade aqui do Rio de Janeiro. Então, eu tenho que ir em direção a essas pessoas e ajudar elas. Meu Deus, eu seria hipócrita se eu chegasse nas Filipinas agora com toda a força, com todo o vigor, pegando o dinheiro que eu estou arrecadando de uma coisa, de outra, vaquinha aqui, vaquinha ali, chegando na Filipina, mudando a vida de pessoas, pregando a palavra, mudando a vida das pessoas. E eu olhar para o Brasil e o Brasil na miséria, na dificuldade, seria uma hipocrisia muito grande. Um país onde eu fui nascido, um país que me sustentou através da misericórdia de Deus, um país que me guardou, um país que me acolheu. Eu sinto até vontade de chorar quando eu falo essas coisas, porque é muito profundo, irmãos. Eu num lugar desse sozinho aqui no monte. País abençoado por Deus. Olha esse chão. Olha o chão aqui, ó. Grama. Meu Deus do céu, quantos países que não tem grama. Quantos países que a pessoa anseia por uma árvore, por um ar que eu estou respirando agora, que é um ar tropical. Tropical é um ar leve, suave. Um ar que eu posso respirar e sentir nesse ar até a presença de Deus nesse ar. Bendito seja Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar, porque, irmãos, eu tenho muita vontade de ir para os Estados Unidos. É meu sonho, eu estudo inglês para isso, mas eu amo o meu país. Eu tenho uma gratidão muito forte a Deus por eu ter nascido nesse país. Mesmo que existe muito momento da minha vida que eu tenho uma vontade de ir para os Estados Unidos, conhecer outros países, porque esse é um desejo do meu coração e Deus me chamou como um evangelista. Então eu vou andar toda a terra, isso é muito interessante. Mas nessa hora eu sinto um ardor dentro do meu coração de amor por esse país. E não existe maior declaração de amor do que pregar a palavra de Deus. Paulo falou que, ainda que ele desse seu corpo para ser queimado, ele desse toda a sua fortuna para os pobres, que nada teria valor se ele não tivesse amor dentro do seu coração.
Nessa hora eu sinto um amor muito grande pelo Brasil. Não sei por qual motivo, mas Deus nessa hora está me tocando e me fazendo sentir um amor muito grande pelo meu país, pelos meus irmãos, pelas pessoas que estão sofrendo aqui nesse país. E eu quero ajudar esse país. De alguma forma eu vou ajudar. Não sei como. Hoje eu não tenho uma situação financeira boa, mas eu tenho muita paz dentro do meu coração e eu tenho tempo livre, que é o mais importante. Não sou rico, mas sofri bastante para ter o tempo livre que eu tenho hoje. Hoje eu estou aqui, ó. Eu sou mecânico de carro e eu trabalho dentro da garagem da minha casa e eu estou aqui sentado, lendo a palavra de Deus através do celular, porque eu não trouxe a Bíblia. Mesmo porque hoje a minha Bíblia é muito pequena, eu não tenho uma Bíblia ainda padrão grande, mas eu sinto tanta paz nesse momento de falar do Brasil, de falar de Deus. Eu sei que algumas pessoas vão se identificar com tudo que eu estou falando aqui agora. E eu quero orar e agradecer a Deus por esse momento, mesmo que eu vou ter que orar de olho aberto, que eu estou num lugar onde passa boi, passa vaca e passa pessoas também, tem um caminho logo ali. E aqui é um pasto onde os irmãos estão vendo e vou orar a Deus, mas eu vou orar com muita gratidão, porque eu estou feliz. Não tenho dinheiro, não tenho nada, mas o que eu tenho é muito importante, que é Deus. O que eu tenho é muito importante, que é Jesus dentro do meu coração. E eu quero que os irmãos que ainda não tenha Jesus dentro do seu coração. Talvez você é um milionário e está vendo esse vídeo agora. Você não tem amor no seu coração, você não tem Deus no seu coração. Você não tem essa paz que eu tenho no meu coração agora. Eu sei que tem pessoas de boa condição financeira que vão ver esse vídeo e eles não têm o que eu tenho. E mesmo se você tivesse querendo dar seu dinheiro todo para me te dar o que eu tenho não tenho como te dar. E mesmo se você quisesse que Jesus te desse essa paz que Jesus me dá de graça, e você chegasse e falasse, Senhor, eu vou te dar tanto para o Senhor me dar essa paz que o Jonathan está sentindo. Você não vai conseguir, meu amado. Você só vai conseguir se você renunciar a sua vida, entregar a sua vida para Jesus. E esse é o momento. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, é muito fácil. Vai numa igreja mais próxima, uma igreja que pregue a palavra, que pregue a verdade, porque não adianta você ir na igreja mais próxima, mas ela não prega a verdade, você vai chegar lá, você vai ser enganado, amanhã você é desviado. Você é simplesmente um desviado. Porque o que sustenta é a verdade. O que sustenta é a palavra genuína de Deus. Billy Graham, ele pregava com muita autonomia, e Billy Graham não ficava curando ninguém. Billy Graham simplesmente pregava a verdade. Milhares de vidas se convertiam através da vida de Billy Graham. E é isso que eu quero também. Não quero pregar como um PhD, com muitos cursos, não. Quero ler livro, obviamente. Quero ler a palavra de Deus, mas quero pregar na naturalidade, que Deus toque o coração das pessoas através da naturalidade. Que a paz que eu sinto você possa estar sentindo agora em nome de Jesus. Santo Deus e eterno Pai, Santíssimo Criador dos céus e da terra, peço ao Senhor por essas vidas que assistiram esse vídeo. Tiveram, meu Pai, toda essa paciência para me suportar até agora. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus. Que paz maravilhosa que o Senhor está me concedendo nesse momento. Peço ao Senhor para visitar todas as pessoas que viram até o final esse vídeo, as que não tiveram paciência, que perderam esse final que foi maravilhoso, onde eu senti a presença de Deus, onde eu tive que reter um pouco, parar um pouco, porque eu estava com vontade de chorar, Pai, de tanta alegria, por eu ver dentro de mim o amor que eu sinto pelo meu país, que eu mesmo não sabia. Por quanto tempo eu odiei o meu país, mas hoje o Senhor me faz amar esse país e isso é muito maravilhoso. Visita os lares, visita as famílias, trabalha, meu Pai, na vida das pessoas, guarda as pessoas, livra as pessoas do mal. Ajuda, meu Deus, elas a se encontrarem nesse país, a se encontrarem nessa terra, encontrarem o propósito delas, assim como eu encontrei o meu propósito, que é evangelizar e que é falar da grandeza do Senhor. Muito obrigado por tudo, obrigado por eu estar aqui, obrigado por esse cenário maravilhoso que o Senhor me concedeu. Seria melhor do que uma casa com piscina, como o nosso cenário que nós gravamos, meu Pai. Seria muito melhor do que a beira de uma praia, no Cristo Redentor, ou em qualquer outro lugar, nas Ilhas Maldivas, ou qualquer outro lugar que seja maravilhoso, Fernando de Noronha. Aqui eu acho que está bem melhor. Eu agradeço o Senhor por essa oportunidade em nome de Jesus Cristo. Que a graça, a paz e a misericórdia de Deus esteja sobre a vida de vocês. Que Deus possa estar abençoando a família de vocês, guardando vocês, ensinando vocês, fazendo tudo que for aprove da vontade do Senhor.